Fala galera do Resenha Rubro-Negra, o Mengão tá na final do Campeonato Carioca. O Flamengo empatou com o Fluminense, né? A gente sabia que ia ser um jogo pegado, um jogo difícil. O Flamengo até tomar o gol, né? Aos 40 do primeiro tempo, como é que eu vou te dizer, massacrava, né, o Fluminense, até saiu o gol do Gilberto esse, que no momento do gol, né, salvou, 30 segundos antes, salvou um gol quase em cima da linha, uma bola que o Uribe demorou um pouquinho a dar o carrinho, e o Gilberto sai no contra-ataque, o Fluminense sai no contra-ataque, o Gilberto vai lá e faz o gol de cabeça. Isso porque, né, se fosse um jogador do Flamengo, no lance em que o VAR, né, viu a cotovelada do Gilberto no René, se fosse um jogador do Flamengo, fatalmente seria sido expulso, né? O Gilberto dá uma cotovelada no René, o jogo segue, o árbitro de vídeo chama o árbitro de campo, e o árbitro de campo não, né, ninguém sabe porquê, ele não coloca o Gilberto para fora, né? E acaba sendo o Gilberto o pivô do lance do gol do Fluminense. Salva o gol atrás, né, do Uribe, sai no contra-ataque, o Caio Henrique cruza e ele faz o gol de cabeça, fazendo 1-0 para o Fluminense. Um resultado completamente injusto pelo que o Flamengo fez no primeiro tempo. E no segundo tempo, a gente já sabe como é que funciona alguns times do futebol brasileiro, né? O Fluminense recua, o Flamengo empata com o Gabriel e chega às finais do Campeonato Carioca e tem a obrigação, o Flamengo tem, volto a dizer, a obrigação de ser campeão estadual. O Flamengo pega o time que eu não posso chamar hoje, né, como se é uma pesquisa na revista, de time grande, né? O Flamengo pega o Vasco hoje, que ontem fez uma partida na outra semifinal contra o Bangu, num primeiro tempo que o Bangu deu 11 chutes a gol e o Vasco 2, né? No final, uma coisa assim absurda o que o Vasco vem apresentando nos últimos jogos, mas se compreende, né? Hoje dispensou o Thiago Galhardo, o cara procurando os direitos dele, né? E aí acabam colocando lá que o cara tá vazando informações, balela para otário acreditar, como tem muitos por aí acreditando, né? Que o cara tá vazando isso e aquilo. Mentira, tem jogador que tem família, né? No caso do Fluminense, os caras fizeram muito mais do que a obrigação deles, né? Ninguém pode dizer que os jogadores do Fluminense não honraram a camisa do Fluminense nesses jogos aí do Campeonato Carioca. Os caras jogando com 2 meses de salário atrasado. É uma vergonha o que os clubes do Rio estão fazendo. E agora o Vasco de mimimi, né, em relação ao Maracanã. O Maracanã, porra nenhuma, Maracanã de Flamengo e Fluminense. O Vasco, o Maracanã do povo, meu, né? Brincadeira, não consegue pagar as contas dele, salário dos jogadores do Vasco atrasado, entendeu? Ano passado, um monte de dívida com restaurante, isso e aquilo, quer administrar Maracanã. Que competência vocês têm para administrar Maracanã? Querer competir com o Flamengo e com o Fluminense? Não tem estádio de vocês? Enchem a porra do saco falando que tem estádio para isso, estádio para aquilo. Joga no estádio de vocês, porra. Joga naquela favela lá, o estádio de vocês. Agora vem querer o Flamengo e o Fluminense não podem gerenciar o Maracanã. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, vai cuidar do estádiozinho Muquirana de vocês lá, que vocês enchem o saco pra dizer que é de vocês. Joga lá, cara. Joga o Brasileirão lá, joga Sul-Americana não, né? Libertadores também não. Mas vai jogar lá. Agora quer se meter no Maracanã, esquece. Paga 90 mil de aluguel, que a gente tá quebrando um galho. Paga 90 mil, aí pode jogar no Maracanã se quiser. Pode jogar no Maracanã se quiser, mas tem que pagar 90 mil. Merreca. Mas tem que pagar salário dos caras antes. Os caras estão bolados lá. Então, o Flamengo joga com o Vasco 2 jogos, né? O próximo domingo e o outro. Com a obrigação, volto a dizer,
Não tem como um time que jogou com o Vasco 2 vezes nesse campeonato com o time reserva, empatou os 2 jogos, né? O primeiro, o Arrascaeta fez um gol e o Flamengo tomou um gol, um pênalti, né? Que foi uma sacanagem aquele pênalti marcado para o Vasco empatar o jogo. E o segundo jogo, o Flamengo empata o jogo, né? E jogando muito melhor que o Vasco também, com o time reserva. Então, assim, tem a obrigação de vencer o Vasco e vencer bem, de preferência no primeiro jogo, porque no segundo jogo, no intervalo dos 2 jogos, tem a LDU lá em Quito, que é um jogo muito mais importante pra gente do que o Vasco na decisão desse campeonato no segundo jogo. Então o Flamengo tem que fazer um bom resultado no primeiro jogo, para que no segundo jogo o time jogue com mais tranquilidade e levante o caneco pela 35ª vez, né? Vão ser, se Deus quiser, 35 títulos. O maior campeão do estado do Rio de Janeiro, e a tendência é só aumentar por esses anos aí que vem, né, galera? E assim, eu agora estava vendo a semifinal, o segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista, fazer um pequeno, os parabéns, né? Como é que eu vou te dizer? Como a gente fica chateado, né? Eu sou um amante do bom futebol, eu tenho amigos que, vascaíno inclusive, que falam que eu prefiro jogar feio, mas ganhar. Quero jogar feio, mas quero ganhar de 1-0. E eu vou te falar uma coisa, assisti agora Santos e Corinthians, 1-0 Santos, tempo normal, e o Corinthians venceu nos pênaltis. É um absurdo, cara, é um absurdo. Hoje no futebol brasileiro, Flamengo, Cruzeiro e Santos jogam o futebol mais bonito de se ver, cara. Você não quer saber, vai pra frente, com um time reserva, com um time titular, né? O Flamengo já fez na temporada, tem 2 derrotas na temporada, uma pro Fluminense, o primeiro jogo, jogou 4, perdeu 1, e a derrota pro Peñarol. Mas o Flamengo, ele é um time que propõe, o Cruzeiro é um time que vai pra dentro, o Santos, que coisa linda ver o Santos jogar hoje contra o Corinthians. E você vê um time do Corinthians, um futebol covarde, um futebol pragmático, né? Como o Palmeiras ontem joga, Palmeiras com um elenco grandioso, jogando futebol pobre, né? Por isso que como é que pode? Tem que aposentar, cara. O Filipão tem que aposentar, sabe? É um futebol, é um pragmatismo, é um futebol tão feio, sabe? O Corinthians joga... Cara, o Santos hoje, se eu não me engano, o Santos finalizou 23 bolas no gol, contra 3 bolas do Corinthians. Então o que acontece? Cada dia que passa, quando acontece um time como o Santos, com jogadores limitados, né? O 4º elenco de São Paulo, praticamente, em contratações, fazer o futebol que fizeram hoje, está de parabéns o time do Santos, pelo que eu vi ainda agora, um massacre no Corinthians, e não se classifica, sabe, por uma injustiça do futebol. É uma injustiça do futebol o que aconteceu com o Santos hoje. Então, assim, graças a Deus, né, para o Campeonato Brasileiro, ainda existem clubes como Cruzeiro, Santos e Flamengo que vão para cima dos seus adversários, né, vão para cima, procurando sempre o gol, né? A gente viu o Vasco fazer um gol no Bangu e, cara, chama o adversário, fizeram um gol e tomaram um gol logo em seguida. Então, assim, esse tipo de... Contra o Flamengo foi a mesma coisa na semana passada. O garoto lá, bom jogador, fez um gol de cabeça e recuaram, chamaram o Flamengo. O Arrascaeta no finalzinho meteu o gol de cabeça. Então, assim, por que eu digo que o Flamengo tem a obrigação de ganhar o Vasco? Porque o Flamengo, o Vasco é um time que faz um gol e recua. Dificilmente o Vasco faz 2 gols no adversário, fez ontem no Bangu. Mas contra time grande é difícil. E o Flamengo dificilmente faz um gol, só um gol. Cria uma pancada de oportunidade. Então, contra o time do Vasco, contra o Bangu, finalizou 11. Então não tem como o cara não pensar
em ganhar e ganhar bem. Não tem. É clássico, não interessa. Produtividade que o time de lá está mostrando é para tomar um saco. É para tomar um saco. Então o Flamengo tem que se impor, né? Jogar quarta-feira agora contra o São José aqui, fazer o resultado que tem que fazer, e no domingo pegar o Vasco e não ter pena, entendeu? Fazer o resultado, porque vou te dizer uma coisa, eu acompanho futebol há muitos anos e eu nunca vi o maior adversário do Flamengo tão fraco como está agora. Nunca vi. O que o Bangu fez ontem, no primeiro tempo, dentro de um Maracanã, um time humilde, não tem que se discutir. Aí não entra camisa, não entra, como diz o Mauro César Pereira agora, né, que falando sobre o time do Santos, que deu um show hoje contra o Corinthians. Quando você vê um futebol desse e você vê o futebol de ontem, sabe, um time que o Fernando Miguel fez 4, 5 defesas no primeiro tempo, espetaculares, que era para o Bangu ter virado tranquilamente, com no mínimo 2-0, e não teve competência para fazer. Então assim, o Flamengo tem a obrigação de ser campeão estadual de 2019 em cima do fraco time do Vasco da Gama. Galera, o resenha vem na quarta-feira, né? Pós-jogo, Flamengo São José. Tamo junto. É obrigação do Flamengo vencer o São José e no domingo, com tranquilidade, vencer o primeiro jogo da final contra o Vasco da Gama, para que a gente possa viajar para Quito, para o jogo que vale, o jogo do ano contra a LDU. O empate garante a classificação para o Flamengo. Tamo junto, galera. Isso aqui, ó, é Flamengo, resenha rubro-negra, tá de volta na quarta-feira, pós-jogo, Flamengo e São José. Valeu, um abraço, saudações rubro-negras.